Boa noite, senhores. Quando nós falamos em princípios constitucionais e o Código de Defesa do Consumidor, um dos que foi tratado é exatamente a questão da soberania. E aqui, quando se fala em soberania, a gente não vai tratar do tema soberania como vocês observaram no direito constitucional. Aqui a conotação dentro da esfera consumerista é no que tange à prática do turismo, por exemplo. E hoje a gente sabe que sair um pouco daquele conceito do turismo de lazer, porque não temos apenas essa modalidade. A gente hoje tem o turismo de compra, o turismo médico. Então tem gente que faz turismo apenas para aquisição de bens de consumo, venda e revenda. Tem aqueles que fazem o turismo para tratamento de saúde, para obtenção de alguma outra facilidade em termos de saúde que não é ofertada em nosso país. Essas são algumas modalidades. O turismo cultural ou de lazer é uma delas. E hoje ele já perdeu muito para o chamado turismo de compras. Então, dentro dessa esfera, existe toda uma preocupação porque cada nacional paga os tributos e recolhe os tributos de seu país. E a gente tem que cuidar dessas mudanças junto com os tratados internacionais, dessas mudanças e daquilo que acontece quando há um atraso de voo, quando há um extravio de bagagem, quando acontece alguma demanda de maior natureza, na aquisição de produtos feitos lá fora, como que isso fica, você vai ser ressarcido de que maneira, qual é a jurisdição. Então, é esse o âmbito quando a gente fala em soberania. Portanto, aqui é uma coisa bem adstrita, bem específica e muito mais voltada para o direito internacional e os agentes internacionais e as relações internacionais, sobretudo os pactos e tratados, né? O Brasil ele é signatário do Pacto de Varsóvia, do Tratado de Varsóvia e do Tratado de Montreal, ou Montreal, que é a expressão correta, que foi o último a ser aprovado, foi aprovado em 1999 e regulamentado para a produção de efeitos no Brasil interno por decreto em 2006. O Brasil tornou-se signatário em 2006 desse tratado. Então nós temos no Tratado de Varsóvia toda aquela aplicação de extravio de bagagem, como é que seria feito o pagamento, o ressarcimento, e isso também está tratado agora pelo Tratado de Montreal. Bom, o STF já decidiu que os tratados eles prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor no que concerne às aquisições feitas no exterior. Então, isso é importante ter em vista, até para que se entenda a necessidade de conhecer a primazia desses tratados e o seu conteúdo. Os senhores vão encontrar isso daí nos decretos, sem maiores dificuldades. É importante o decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006, promulgou a Convenção e o Tratado do Transporte Aéreo Internacional, celebrado em Montreal em 28 de maio de 99. Né? Então, dentro desse tratado, a gente tem até a forma de indenização de carga por extravio, por morte, dano à bagagem, morte e lesão de passageiros, então, a obrigação do transportador. É interessante notar que nesse tratado, diverso do que foi feito no de Varsóvia, neste tratado a unidade de referência, a moeda é chamada DES, ou são os chamados direitos especiais de saque. Então é sempre calculado em DES, direito especial de saque. E como é que é feita essa conversão? Aí você vai ter que ir lá no Fundo Monetário Internacional para calcular de acordo com o método de avaliação adotado pelo fundo para as operações e transações vigentes na data de eventual sentença, tá? Mas geralmente no pacto era mais tranquilo, no Pacto de Varsóvia, no Tratado de Varsóvia era mais tranquilo porque você tinha padrões já, né? Então eram 20 dólares a bagagem por quilo de bagagem até um montante limite de X, né? Então, aí você teria em torno de 3 a 5 mil reais. Então, esse seria o limite máximo. Para mala de mão é sempre um valor fixo, então já tinha ali o valor estabelecido, daria hoje o equivalente a R$ 1.500.
Eram essas as coisas que vigoravam. Você pode pedir a aplicação do direito do consumidor e não adotar o tratado. É muito curioso isso também. Você pode, se você estiver no exterior, for cidadão brasileiro, e tiver uma bagagem extraviada, o senhor pode fazer uso do tratado ou então solicitar reposição imediata do bem. Eu vou citar um exemplo para ficar mais inteligível. Se se trata apenas de um estouro da bagagem, estourou ali sua mala, mas o conteúdo está intacto. Eu não recomendaria a ninguém o uso do tratado, porque você vai ter que abrir todo um procedimento que é desnecessário. A ideia é de tratar rapidamente a questão do consumidor e de resolver de sorte que ele esteja protegido e satisfeito. Dependendo da extensão da viagem, a demanda vai demorar mais e penalizar e fazer com que essa viagem, hoje todas elas suspensas, né, não tenha qualquer tipo de utilidade. A gente vê, gente, diversas vezes nos aeroportos lotados, gente tentando voltar e que não consegue sair do aeroporto. Olha, existem as obrigações das transportadoras aéreas e elas estão nesses tratados. Se aquele país é também um signatário do tratado, ele tem que cumprir, né? Voltando ao exemplo, se houve apenas o dano à bagagem, eu provavelmente não farei uso do tratado, pedirei apenas que me reembolsem pela bagagem. Você pode optar pelo reembolso em numerário, e aí vai ter que fazer toda uma tramitação, ou com uma bagagem similar, né? Então, o que é bem melhor, que aí eles geralmente tiram uma foto, pegam os seus dados, em qual hotel você está, isso e aquilo, quando você vai sair, e eles te mandam um equivalente. Aí vai depender também da motivação e do interesse de cada um. Outra coisa importante se falar nesse estudo é a questão do tax-free. O tax-free nada mais é do que aquele envelopinho que os senhores pegam ou pegavam, né, quando viajavam para o exterior. Por quê? Porque, na verdade, tirando alimentos, hotelaria e os serviços dos profissionais liberais, todos os demais as aquisições de produtos poderia ali ser excluído o valor do tributo. Isso é importante, porque, na verdade, se você sendo brasileiro, você paga tributo aqui no Brasil. Você não tem que pagar o tributo do canadense. Por isso que no Canadá, a gente junta todas as notas, põe ali bonitinho, eles vão estornar o valor do tributo e vão debitar na sua conta, vão acreditar na sua conta corrente o valor que você teria de restituição. Por quê? Porque você não é cidadão canadense, você é cidadão brasileiro. Então, o tax-free é exatamente em alguns locais, na Alemanha, por exemplo, em algumas regiões da Alemanha, algumas das lojas conseguem, eles já têm um sistema que permite, eles cadastram o seu passaporte e o valor da mercadoria já sai com abatimento do tributo. Então, vai sair diferente para você pagar, obviamente você não vai ter estorno nenhum, mas já saiu ali isento da tributação. Então, não tem problema algum. Em outros casos, não, aí você leva e obtém o valor. Na França é muito comum você obter o valor em euro mesmo, retirando em alguns locais específicos da cidade. Você vai lá, entrega as notas, eles te entregam dinheiro. Na Alemanha é comum na saída do país, né? Então você entrega ali, eles te reembolsam o valor em euro relativo aos tributos incidentes sobre bens que são típicos específicos da Alemanha e, portanto, devidos apenas por cidadãos alemães. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente paga os nossos tributos. Isso daí deve ficar bem claro, embora não pareça, porque quando você vem para o Brasil, você não acha aquele envelope maravilhoso do tax-free, de quando você foi, né? Uma vez indaguei isso a uma comissária de bordo, falei, mas por que não tem um tax-free? Ela virou para mim e falou assim, é que a senhora está voltando. Eu falei, tá, eu estou voltando para o meu país, mas tem muita gente que está indo. Concordam? Então, realmente não faz o menor sentido. A gente acaba prejudicando em muito o estrangeiro e não honrando aquilo que foi pactuado. Então, tá aí as obrigatoriedades que nós temos. E aqui, realmente, existe um recuo do Código de Defesa do Consumidor.
em razão das normativas internacionais que se aplicam por decisão do próprio STF no que diz respeito às questões de turismo internacional e transporte de cargas e passageiros internacionais. Era isso o que se tem a falar aí sobre a questão da soberania, dos tratados e do turismo. Hoje muito prejudicado de forma episódica, né? Mas muito prejudicado e que passará provavelmente por novas situações aí até de cuidado com relação a cargas, ocupação e tudo mais, mas a gente vai ter que aguardar um pouco mais sobre isso. Dentro do Brasil, quem regulamenta isso é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, ela que vai regulamentar as questões oriundas ou decorrentes das questões turísticas ou dos problemas turísticos dentro do Brasil. Aí não se aplica o Tratado de Montreal. Ok? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo encontro. Um abraço, cuidem-se, abraços virtuais a todos.